Meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Como estamos? E aí, prontos para mais uma aula de análise de obras do Paz? Vamos lá, a obra que eu escolhi hoje para analisar com vocês é a obra Matança, composição do Augusto de Atobar e a interpretação do Xangai e do Geraldo Azevedo. O ano de lançamento dessa obra, 1984, e, por incrível que pareça, parece muito atual essa obra, sabe? Se a gente falasse que essa obra foi lançada em 2024, a gente fala bem assim, opa, né, tudo certo, 40 anos depois e a temática dessa obra ainda é bastante atual, sabe? Primeira coisa que a gente tem que falar, já vou começar, né? Já falei de temática, então já vou começar falando de temática. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente tem aqui uma letra que é super crítica, que ela traz evidência, né, de problemas ambientais, como o desmatamento e a destruição das florestas, sobretudo, né, da Mata Atlântica e da Amazônia, que é claramente citado aí na letra da música, tá? Problemas ambientais esses, né, que parecem não se resolver nunca, que na verdade segue se repetindo. E aí eu já tenho um ponto importante para falar para vocês. Essa obra é uma obra que ela entra com muita força por essa questão temática. Então ela tem muito mais elementos temáticos para serem agregados e analisados, né, do que a própria música em si. Não que não tenham elementos musicais, mas quando a gente vê essas temáticas muito fortes, um ponto que eu sempre comento é que essa obra, ela provavelmente vai se relacionar a um item de uma outra área do conhecimento. Então ela pode se relacionar lá com natureza, dentro da biologia, com humanidades, dentro da geografia, enfim. Então é uma obra que ela pode ser cobrada para além da música por conta especificamente da sua questão temática, tá? Então o tema dessa obra é muito forte. Essa letra, não sei, os professores de português podiam me falar sobre isso depois, mas sempre que eu escuto essa letra, eu tenho uma sensação de que é como se uma árvore estivesse cantando, sabe? Tipo, uma dessas árvores ali, seculares da Mata Atlântica, sei lá, ela tivesse visto, vivenciado aquela história e ela estivesse contando, porque parece uma experiência muito pessoal, a letra dessa música, né? E é interessante que ela começa, assim, trazendo toda uma questão, né, da beleza dessas árvores nativas. Então, assim, tá tudo muito bonito, né? Quer ver? Eu tenho até a letra aqui, deixa eu ler o comecinho dela aqui pra vocês, né? Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentiu o cheiro do mato da emburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. Então, assim, é todo aquele ideal que a gente tem de natureza. Você sentir aquele cheiro de mata, descansar, né, na sombra de uma árvore. Então ela começa desse jeito, trazendo pra gente, né, toda essa questão dessa beleza natural, só que é muito abrupta a forma como a gente rompe com essa questão, com essa parte, e aí já começa então a trazer essa realidade da devastação ambiental. Aí já segue, né? Olha só, de nada vale tanto esforço do meu canto, para nosso espanto, tanta mata já vão matar. Tá, Mata Atlântica, a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. E aí vai seguir com essa letra falando, né, sobre essa devastação ambiental que nós temos. E aí, o que me dá essa sensação de que o tema dessa música, né, que essa música, ela tá sendo cantada, bem entre aspas, né, por uma outra árvore. Olha só como que fala, né? Desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira? Parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta, armário, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Então tem a sensação de que, sabe, quem tá contando essa história foi alguém que viveu e aí teria que ser uma dessas árvores seculares que estão por ali. A letra dessa música, ela cita 39 tipos de árvores diferentes, né? Que evidencia toda essa questão da biodiversidade, né? Dessas espécies de flora de duas matas brasileiras, que é a amazônica e a atlântica, que nós já falamos, né, antes. E aí ela vai destacando também essa perda irreparável que a gente tem, né, e que o ecossistema está sofrendo, quando ele fala assim, olha só, é impossível a gente conseguir replantar, né, todas essas árvores, por conta mesmo desse desmatamento, dessa derrubada, né, e isso não seria facilmente recuperável, digamos assim, tá? Então, a música, ela traz essa crítica, traz esse tom de alerta, falando bem assim, olha só o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu ali na Mata Atlântica, e presta atenção, porque a próxima que vai acontecer isso é a Amazônia. Então, né, fica ligado, é como se ela trouxesse questões como essa. E aí,
eu já comecei falando sobre o tema, porque de fato é o ponto central que a gente tem nessa obra. É o porquê que essa obra está no Paz. E eu sempre falo isso, né? As obras do Paz, e tem muito aluno, né? Muita gente fala bem assim, gente, por que essa obra está no Paz? Né? Porque acho que a obra não tem nada a ver com paz. E eu falo bem assim, gente, tem sempre um porquê. Por que essa obra está no Paz? E o porquê que essa obra está no Paz é, sobretudo, esse aspecto temático, tá bom? Agora, pra gente seguir com a nossa análise, não adianta, você tem que ter ouvido a obra. Então, se você tá aqui comigo, eu espero que você já tenha ouvido. Se você não ouviu, é o momento que você vai dar pausa no meu vídeo, vai pegar a obra, tá? Escutar a obra e voltar comigo. Eu vou te esperar. Vai lá. E aí, ouviu? Beleza? Então tá, então agora a gente pode seguir em frente, porque se você não ouvir, não vai dar certo. A gente já conversou sobre isso, sua experiência real e direta com a música. Não vale assistir a videoaula, não vai ler resumo da obra, tem que ouvir a música, tem que ler a obra, tem que apreciar a obra, isso daí é fundamental. Em relação a gênero dessa música, nós não conseguimos rotular diferente de tantas outras músicas que a gente fala, né? Isso aqui é um samba, isso daqui é um rap, isso daqui é um reggae, é um rock, enfim, essa obra aqui a gente não vai rotular ela especificamente, falar, né, um gênero para ela, mas a gente consegue falar que ela apresenta influências da música regional nordestina. Nas nossas fontes sonoras, nós temos voz e 2 violões, e aí já partindo para a textura, a gente tem então textura homofônica, melodia principal na voz, e aí o acompanhamento que está ali a cargo dos violões. Tem dúvida em relação à textura? Volta lá na aula de textura, tá? Pra gente não ter mais dúvidas em relação a esse assunto. Isso aí costuma ser aquele calcanhar de Aquiles em relação aos aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa música. Os violões, eles são responsáveis por fazer o ritmo dessa música e a harmonia e a linha do baixo. A melodia, ela é uma melodia mais repetitiva, então, se a gente perceber, assim, ela parece bem cíclica, sabe? Parece estar sempre repetindo a mesma coisa. Tanto que a gente pode até falar que ela é construída sobre uma rima fixa, né? Dando uma sensação de continuidade entre os versos. Se a gente tivesse que escutar a letra dessa música e fosse anotando a letra, a gente teria até uma dificuldade, né? Na minha época era assim, viu, gente? Não tinha Google não, pra você ir lá e procurar a letra da música. Então, quando eu era mais nova, e a gente queria, às vezes, decorar uma letra de música, ou a nostalgia, né? Tinha que ficar ouvindo a música, aí dando pausa e escrevendo a letra da música. E os versos nem sempre ficavam certinhos, né? Porque cada um ia escrevendo de um jeito. E no caso dessa música, é tão cíclico isso, que a gente tem muita dificuldade em falar bem assim, onde começou e onde terminou um verso. Porque ele parece uma coisa bem contínua, sabe? Dá essa sensação pra gente, né? E isso dificulta, então, até a nossa percepção. A gente fala assim, qual que é a parte A da música, qual que é a parte B? A parte A e B dá para diferenciar bem, né? Mas se a gente falasse de A e C, teria um pouquinho mais dessa dificuldade, tá bom? A gente não tem um equilíbrio estrutural entre as estrofes, no sentido de ter o mesmo número de versos, sabe? A gente vê, por exemplo, a estrofe A parte A da música, a primeira estrofe, ela é bem maior do que a estrofe B, por exemplo, tem uma quantidade maior de versos, né? Na versão que o Paz indicou pra gente, que nós ouvimos aí, é uma gravação ao vivo. Então vale a pena até a gente mencionar que isso implica na presença de sonoridades do público, né? Quando eles começam lá com algumas palmas, assobios, enfim. Então até essas sonoridades também fazem parte aí da versão que a gente está escutando. Ao pensar em fontes sonoras, a gente pensou ali voz e violão, mas eu não posso excluir essas sonoridades aqui da música, já, né, que o Paz trouxe pra gente essa versão da música ao vivo. Em relação à estrutura dessa música, a gente pode falar que ela apresenta uma forma ternária. Eu tenho 3 partes contrastantes. Uma introduçãozinha de nada, entendeu? Pequenininha, parte A, parte B e parte C. E aí eu tenho uma repetição da música inteira. Quando ele tá finalizando a música, ele vai repetir ali o primeiro verso da parte B. E eu, opa, refrão. Mas não dá para se configurar como refrão, tá bom? Então são 3 partes contrastantes mesmo, sem a presença de refrão, tá? E essa parte B, que ele repete lá no final, eu poderia considerar ela uma coda, né? Aquele trecho de finalização da música. A gente percebe ali que ele vai levar a música pro fim e não tem como apresentar mais nada, tá bom? As estrofes A e C dessa música, elas são estruturalmente, musicalmente, né, semelhantes, enquanto a B é de fato mais contrastante. Em relação à parte harmônica dessa música, né, a harmonia dela, a gente tem
poucas variações, digamos assim. Eu tenho uma quantidade menor de variação harmônica do que nós já observamos em outras músicas da primeira etapa. Então, volto a trazer aqui essa ideia. Imagina que isso aqui é o meu campo harmônico e eu posso usar tudo que está aqui dentro. E eu falo bem assim, não, isso aqui não é tão necessário. Eu posso reduzir um pouquinho esse campo harmônico e fazer uma quantidade menor de variações. Eu não preciso de tantas coisas assim. E o que isso mostra pra gente? Que o foco principal dessa música, de fato, está na letra, está na temática. Então a letra ela é mais importante para mim do que eu pensar na harmonia, do que eu pensar no ritmo dessa música. A gente tem, né, um andamento mais constante, não tem muita mudança de andamento, um ritmo super bem marcado, sabe? Sem grandes variações ali. A gente tem esse contraste entre A e B, B e C, né? Sendo que A e C são mais semelhantes. Mas assim, eu não tenho tanta riqueza rítmica, dá essa sensação mais cíclica pra gente, porque o foco de fato dessa obra tá na nossa letra, tá na questão temática. Então, é super interessante que você procure o seu professor de geografia, o seu professor de biologia e fale com eles. Professor, o que a gente pode falar sobre a letra dessa música dentro, né, dessa disciplina? Como que podem contribuir? Porque a minha aposta para essa música é uma aposta muito mais temática do que uma aposta propriamente musical. Não que a parte musical dela não seja interessante, é uma música que eu particularmente gosto muito, e aí eu faço a minha playlist de obras, eu coloco as obras do Paz, né? Mas eu marco as que eu gosto mais. E essa daqui eu confesso que eu gosto mais. Então ela repete com mais frequência, eu consigo ouvir mais vezes essa obra porque eu acho ela bacana e interessante. Não consigo cantar junto, só alguns trechinhos, porque eu acho a letra dela muito difícil. Eu sou péssima, gente, com letra de música, sabe? E ele vai citando uma árvore atrás da outra, eu vou me enrolando tudo, mas ela é muito bacana. A melodia, pelo menos, eu já sei de cor. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que ela tenha te ajudado, que te ajude lá na sua prova também. Por favor, se eu te ajudei, não esquece de curtir esse vídeo, de seguir a gente aqui no canal, compartilhar, especialmente com aquele amigo que você quer ver junto com você lá na UNB. Comenta aí no vídeo, deixa pra mim seus comentários. E como sempre, eu espero que você esteja bem feliz, seus sonhos se realizem. Beijo super grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!